Paloma, Paloma ela fez um intercâmbio com o governo americano sobre direito e tecnologia. Passou um tempinho lá, o Trump recebeu Paloma e fizeram um tour. Ele convidou Paloma, ele disse: Paloma, você é a radical de direita. E Eduardo ele é, vamos dizer, um seguidor e aluno do professor Alexandre Pinheiro, que é nada menos do que o cara que redigiu a GDPR. E Eduardo trouxe o Alexandre para São Paulo esse ano. Viu, Jonathan? Pode levar lá, hein? Antes de... Eu devo fazer um negócio que o começo foi meio atordoado. Infelizmente tem menos gente já no final. Agradeço quem ficou até agora. Eu tenho que agradecer duas instituições. A primeira é a Courrier, que desde do Inova 1, que ela não conseguiu participar como patrocinadora, garantiu que estaria no Inova 2 e cumpriu fielmente a palavra. E a ASP, que é a Associação dos Advogados de São Paulo, que é um grande parceiro da ESA. Quem não conhece a ASP, vale a pena conhecer o advogado. A ASP tem hoje mais de 90 mil advogados associados, pagam a taxa de R$50 por mês e tem serviços inacreditáveis. Se você for descobrir, você vai descobrir, por exemplo, que você tem suporte PJE para qualquer PJE do país, em tempo real, em call center. Você tem serviço de eficiência, você tem... Bem, o Jonathan é o gerente de inovação da ASP, e eu tenho que agradecer essas duas instituições porque acreditam no projeto do Inova e patrocinam o projeto Inova. Vamos lá, vai lá, Eduardo. Vamos lá. Boa tarde a todos. Eu queria, primeiramente, agradecer ao meu amigo Rafael pelo convite feito aqui para falar um pouco sobre o Regulamento Geral Europeu, também chamado de GDPR, que é o General Data Protection Regulation, e os seus reflexos para o Brasil. Tá? Você vê que quando o assunto é regulação, todo mundo corre, né? A verdade é essa. Né? Então, vamos lá. Eu trouxe aqui um pouco da minha história para falar para vocês. Então, assim, sou advogado, como o Rafael disse, colaborei com o primeiro programa focado em proteção de dados no Brasil, juntamente com a Cell Law School. Né? E para esse evento trouxemos o professor Dr. Alexandre Pinheiro, que justamente obviamente não foi só ele que redigiu o regulamento europeu, mas contribuiu, né? E também tem um belo doutorado sobre o tema. Então fizemos esse evento justamente para tirar as dúvidas e ajudar as pessoas e as empresas que trabalham com coleta de dados, né, para justamente se ajustar ao regulamento que entrará em vigor dia 25 deste mês de maio. Então, eu quero contar um pouquinho essa história para vocês, como eu cheguei até aqui. Meu currículo, na verdade, é um currículo inicialmente nos moldes tradicionais, mas, não sei se vocês conseguem ver, eu fiz uma última pós-graduação, que foi em julho do ano passado, até o mês de dezembro, e foi a partir dela que eu despertei para os negócios no meio digital, né, dessa nova era, esse momento que vivemos. Então, eu elegi a IES Business School, que esse ano foi eleita pela quarta vez pela Financial Times, a primeira escola de negócios, né, num ranking entre as escolas de negócios, e a partir dela recebi realmente um impacto, né, sobre informações dessa nova economia em que vivemos e que me lançou a uma preocupação brutal sobre esse momento, né, que é a Revolução 4.0, né, a era da internet das coisas, né, enfim. E, obviamente, a partir dessa mudança de drive, né, de carreira, eu pesquisei um tema e
elegi justamente o tema de proteção de dados para abordar e aprofundar um pouco mais, e calhou super bem por conta do momento, né, do GDPR, enfim. E aí é isso que eu queria passar para vocês. Foi isso que me motivou realmente a imergir sobre esse assunto. Tá? Então, vocês sabem quando a gente está andando, caminhando, passando na frente de uma loja e, de repente, recebemos uma notificação de um celular sobre um comportamento nosso, uma preferência. O que é que vocês acham sobre isso? Vocês acham que isso é uma abordagem legal? Legal, quando eu digo na acepção da palavra, obedece a algum comando normativo? Então, é sobre esse aspecto e outros aspectos também, sobre o aspecto do comércio, e que eu vou falar um pouquinho para vocês do GDPR. O GDPR, ele visa justamente, o propósito dele, né, é unificar a legislação europeia e, com isso, melhorar os níveis de proteção dos dados dos titulares de dados que residem na Europa, né, seja ele uma pessoa física, né, uma pessoa jurídica. Então, o propósito do GDPR é justamente unificar a legislação e trazer com isso um nível elevado, né, de proteção. Isso aí, obviamente, vai gerar uma necessidade de ajustes, né, para as empresas que trabalham com esse tipo de atividade, que é a coleta e recolha de dados. Tá? Pois bem, então, os princípios professados, que são os mais motivadores do regulamento, são justamente esses que estão aí, que é a liberdade, a segurança jurídica, a justiça, né, a união econômica, a convergência das economias, o bem-estar das pessoas dos Estados-membros da União Europeia, e ainda que o tratamento das informações deverão observar os primários da licitude, da lealdade e da transparência. Então, são esses os princípios que terão que ser observados, terão que ser vistos com clareza em todo o processo de tratamento de dados. Tá? Então, é isso aí que o GDPR vai trazer para nós. Vamos lá. Então, como eu tinha dito, o GDPR vai justamente regular o tratamento de informações realizadas por essas empresas, né, que são sediadas ou não no território da União Europeia, dos titulares de dados de pessoas singulares, né, residentes no território europeu. Tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Então, assim, pegando o gancho do caso do comércio de bens e serviços no meio digital, eu queria justamente conversar com vocês sobre quais os limites desses sites, né, de comércio eletrônico na hora de coletar os dados, né, das pessoas que utilizam os seus serviços. Quer dizer, quais requisitos mínimos eles devem observar, tá, para atender aos princípios que estão disciplinados pelo GDPR. Então, por exemplo, no caso de haver, por exemplo, pedidos, né, de informações de natureza de saúde, ou então de informações, por exemplo, sobre suas preferências de destinos de viagens. Óbvio que isso não está nem sempre atrelado ao propósito daquela compra e venda. Então, mais ainda, né, sabemos que esses negócios digitais possuem uma forma de armazenar essas informações, né, em nuvens, né, e muitas vezes que não garantem efetivamente. Eu não sei se vocês têm essa informação, mas eu, inclusive,
tive no escritório uma semana que a gente dedicou para negócios digitais e sempre fiz questão de indagar se aquela legal tech, né, realmente ela garantiria, né, de forma comprovada a integridade e a confiabilidade dos dados. E me parece que nenhum deles conseguiu dar essa resposta com plena certeza e segurança, né, necessários. Então, daí vem justamente a necessidade de termos esse marco legal, né, esse marco legal que discipline e estabeleça limites mínimos à coleta de dados, né, que esses dados sejam coletados de forma exata, né, e que também gerem um direito, né, ao titular dos dados ao apagamento a hora que lhe for mais interessante, né, a hora que ele julgar necessário. E também tem uma questão do período em que os dados devem ficar realmente armazenados. Ou seja, um negócio que coletou seus dados deverá permanecer, digamos, por 1 ano, de maneira pré-definida e informada, e depois deverá eliminá-los, sob pena de aí responder ou ter alguma consequência no campo civil, digamos assim, alguma reparação. Então, dando continuidade, a gente sabe que o propósito, né, do ambiente das economias digitais é justamente gerar o máximo de informações ao máximo de pessoas. Tá? Mas, com isso, e por isso, justamente nasce a necessidade de cuidar desses dados. Né? E por quê? Porque, como bem disse meu amigo Rafael um pouco mais cedo, os dados serão justamente o petróleo, né, dessa nova era em que vivemos. Então, é necessário, é urgente que se estabeleça, né, um marco legal para justamente estabilizar e equilibrar, né, as relações entre essas empresas que promovem o tratamento de dados, tá, e os titulares dos dados. Tá? Porque hoje o que se vê, na verdade, é tão somente as empresas coletando dados, né, através de termos de uso muitas vezes discutíveis, que não permitem, né, que os titulares discutam, né, consintam item por item, né, de forma consciente, clara, precisa, né, e, por isso, justamente que há necessidade de um marco legal, e, obviamente, no nosso país não pode ser diferente. Né, e por que precisamos desse marco legal no nosso país? Justamente para se alinhar com a comunidade europeia, tá, que hoje representa o maior comércio de bens e serviços, representando 16,5% das importações e exportações do mundo. Tá, isso é uma fonte do site oficial da União Europeia, né, e, com isso, mantermos justamente alinhados, né, com esse território, né, com o território europeu, que, enfim, não se discute a sua capacidade de produção de bens e serviços. Tá? Vamos lá. Bom, aí eu trago uma informação que é justamente, acho que isso é uma informação, talvez todos já saibam, mas eu julguei importante trazer. O Brasil hoje é o 4º país em números de usuários de internet,
tá? Informação da ONU, tá? E é uma grande preocupação nossa aqui justamente tutelar justamente toda a nossa população que, em sua maioria, não tem a necessária instrução, tá? Para, digamos assim, analisar os termos de uso de um Facebook. Um dia desses, aliás, há uma semana, estava conversando com um colega que atua na área, que advoga na área de direito digital, e estava me dizendo justamente que um advogado bem instruído, bem capacitado, demora até 4 horas para ler e interpretar. Imagine uma pessoa que está situada numa zona rural, por exemplo. Como é que essa pessoa vai ter condições, né, de julgar e interpretar aqueles termos de uso? Então, isso se replica para diversos outros negócios, né, no meio digital. Tá? Enfim, então, isso é um ponto que é necessário e urgente que nós façamos um movimento para a aprovação do marco legal no Brasil. Tá? Entendo eu que o PL 5276 seria hoje o mais adequado, talvez não o projeto ideal, mas o mais adequado que se está em pauta, né? E, por isso, enfim, caminharmos alinhados e simétricos com a União Europeia. Tá aí, eu trago essa imagem de fundo do Parlamento Europeu, das pessoas justamente exercendo, né, esse movimento, e que devemos justamente segui-lo, né, para correr e aprovar no Brasil. Tá? Então, eu queria, nesse aspecto, chamar a atenção, por exemplo, já que se falou muito aqui das fintechs, né, de legal techs e de Bitcoin, enfim. Esse parágrafo 2º aí do artigo 34 do PL brasileiro, ele traz justamente uma possibilidade de empresas transnacionais, multinacionais, né, estabelecer acordos e protocolos internos que permitam essa troca fluida, né, e, com isso, fomentar ainda mais a sua atividade. Enfim, não há dúvidas que, com a união e simetria das nossas legislações, ou melhor, da legislação brasileira e da legislação europeia, garantiremos que o meio digital prospere ainda mais de forma lícita, leal e segura. Tá? Isso é fundamental. Hoje, a gente convive com um sem número de regras, que cada um cria os seus termos de uso, e é preciso realmente que haja uma baliza, né, e essa será o GDPR, né, e que, enfim, modificará, acredito firmemente, né, esse momento, né, da economia. Vamos lá. E aí eu trago a imagem das letrinhas do GDPR, fazendo alusão aí às cores do nosso país. Tá? O GDPR está redigido em 143 considerandas e praticamente mais de 100 artigos. O nosso projeto de lei tem 30 e poucos artigos apenas, então precisa ser muito mais aprofundado, penso eu, e muito mais extenso para amparar mais e mais situações. Tá? Então, penso eu que é esse o caminho. Tá? E por que tudo isso? Tá? Eu queria deixar uma mensagem justamente para vocês, que justamente com foco no ser humano, né, é óbvio que o caminho da automação, né, ele é sem volta, né, mas para aqueles que promoverem atividades não rotineiras, cognitivas, terá ainda, de fato, um espaço na economia
brutal, tá certo? O que se ouviu aqui durante todo o dia foi justamente a otimização de processos que são rotineiros e não cognitivos. Esses que realmente não queremos que, digamos, eles parem de existir, mas, pelo contrário, que eles passem a ser promovidos e executados de forma mais inteligente. No entanto, preservando a criatividade, né, do profissional, né. Então é isso, eu deixo a mensagem final propondo justamente que haja essa aprovação urgente do PL brasileiro, para a gente criar um ambiente sustentado, um ambiente digital sustentado na ética, né, na promoção realmente das qualidades humanas, tá? Estabelecendo, enfim, uma nova moral digital. Tá? É isso aí. Tá? Obrigado, Eduardo. Paloma, como toda boa professora, já trouxe o papelzinho dela ali. Vai tratar todo mundo como aluna agora. Paloma é mestre e doutoranda em Direito e sempre fez o foco acadêmico na área de tecnologia. Boa tarde a todos e a todas. Como boa professora, eu acho que eu tenho que fazer essa ressalva. É muito bom estar aqui em um evento onde eu posso encontrar pessoas que trabalharam comigo, pessoas que eu tenho admiração por desenvolver a sua atividade dentro da advocacia, em comissões específicas da OAB, pessoas que pesquisam junto comigo, pessoas que estudaram comigo no colégio, que aí tem gente da equipe técnica que estudou comigo na escola, eu descobri agora, gente que foi meu aluno, está aqui, que está super empolgado na parte de Direito e Tecnologia, trabalhando junto ao César, colegas, pesquisadora também lá, Rafael, que trabalha junto comigo na comissão do PJE. Enfim, é sempre muito bom quando a gente é convidado para participar de eventos que envolvem Direito e Tecnologia, seja no âmbito jurídico, seja no âmbito da publicidade e comunicação, enfim, é sempre muito bom a gente fazer essa mescla de setores. E aí, então, eu agradeço o convite feito pela ESA, na pessoa dos meus colegas Raquel e Rafael, e prometo que eu não vou demorar. Como a última a palestrar, eu acho que vocês já estão cansados, então pretendo fazer uma fala bem breve e fazer com que vocês pensem. Eu acho que eu vim muito mais aqui com questionamentos e dúvidas, como vocês podem estar, do que vocês imaginam. Não trago certezas, nenhuma, na verdade. Tá? Então, vamos lá. Semana que vem, exatamente na semana que vem, sexta-feira próxima, entra em vigor a GDPR, né, como o colega bem colocou aqui, como a Raquel anunciou logo no início desse painel. Mas e daí? E daí que a gente está falando de uma legislação com eficácia extraterritorial. Paloma, já foi falado isso também, e eu já sei isso. Ok, mas eu preciso falar, né? Eu preciso dizer a vocês que basta que vocês estejam ou tenham uma empresa em território europeu, ou da União Europeia, ou basta que vocês tenham uma empresa, seja em que lugar for do país, do mundo, mas que ela, se ela fizer algum tipo de coleta, guarda, tratamento, uso de qualquer dado, informação pessoal de um cidadão da União Europeia, você já está automaticamente sujeito aos termos da GDPR. Tá, mas isso eu já sei. Que bom que você já sabe, porque aí você começa a organizar a sua empresa para que você não pague aquela multa milionária. Né, Leandro? Que bom. Mas vamos conversar sobre outra coisa. Vocês estão visualizando que a gente está passando, depois daquele escândalo Facebook versus Cambridge Analytica, o Brasil decidiu retomar o estudo, a conversa sobre o que seria uma proteção de dados. E aí a gente está na época de quê? De formação de uma lei geral de proteção de dados brasileira. E tudo que vocês começam a questionar é: qual é o PL que eu vou aplaudir? Qual é o PL que eu vou apoiar? Eu enquanto cidadão, eu enquanto empresa, eu enquanto governo, eu enquanto advogado, porque existem todas essas perspectivas
que a gente precisa levar em consideração quando a gente vai apoiar um PL. É isso? E aí vocês têm em debate a ideia do PL 330, que é o que está bem à frente. Por quê? Por causa do impulso do senador Ferraz. O último parecer foi do PL 330. E cadê o 5276? Está um pouquinho apagadinho. E por que está um pouquinho apagado? Por uma questão de interesse. Tudo na vida é interesse, seja econômico ou político. Concorda? Tudo é. Só que no PL 330 a gente tem o que aqui no Brasil? Acho que nas redes sociais saiu uma confusãozinha, assim, um escândalozinho. Não, acho que escândalo é uma palavra muito forte. Mas saiu um questionamento sobre se esse PL 330 ele seria realmente bom para o que a gente chama de democracia. Porque ele, em um dos capítulos ele abre a ideia de que o governo não vai estar passível de qualquer tipo de sanção e vai poder, sim, utilizar os dados dos brasileiros de qualquer forma. Não vai seguir aquelas sanções estabelecidas dentro do próprio PL. Ele estaria isento. Em contrapartida, a gente tem o 5276, que é o redondinho, né? Que é o que a gente fala que é o PL queridinho. Por quê? Porque ele estabelece princípios, ele estabelece regras. Ah, Paloma, mas o PL 330 também traz, copiado do 5276, depois que ele começou a ter mais visão. Quando eu estava lá nos Estados Unidos, foi quando rolou aquela coisa de... Eu posso ser mais informal, não posso? Rolou aquela coisa do Facebook versus Cambridge Analytica. Foi quando eu estava lá, agora em março. E aí a primeira coisa que a gente fez, porque foi um time específico de 6 brasileiros, e dentro do time a gente tinha um assessor de um senador, e a primeira coisa que foi feita foi montar ali dentro uma espécie de texto para que fosse emendado, para que fosse colocada para o PL 330. Porque se a gente tinha um assistente de um senador, o PL que tinha que movimentar era qual? O que estava no Senado ou na Câmara? Senado. Questão política, interesse político. Então, se está na onda, se está na vibe, eu quero aparecer. Ok? Bom, a única coisa que a gente não pensa quando a gente vai falar sobre esses PLs é se o modelo que está sendo utilizado para construir a legislação de proteção de dados brasileira é um modelo mais adequado. Como assim, Paulo, um modelo mais adequado? Vocês conhecem algum modelo que não seja o europeu? GDPR? Existem vários outros, certo? Mas, enfim, durante esses 20 dias, eu tive o prazer, e aí quando eu digo prazer não é por questões ideológicas, mas por questões de aprendizado mesmo, por questão de pesquisa, eu tive o prazer de participar de um programa realizado pelo Departamento de Estado norte-americano, que envolveu mais de 30 reuniões com empresas privadas e entes do governo norte-americano, conversando sobre legislação e regulação na área digital. E diferente da União Europeia, nos Estados Unidos o sistema costuma se caracterizar como sendo um sistema fracionado. Por que isso? Porque esse sistema de proteção de dados, ele é construído de acordo com a realidade e o interesse presente em cada setor. Essa reunião, especificamente falando, foi uma reunião com a OpenGov Hub. Botei aqui por ser a mais representativa, digamos assim. E aí você faz a Paloma, então os Estados Unidos ele não tem uma legislação, não tem legislação sobre proteção de dados. Tem muita, tem um monte. Isso daqui, gente, é só um exemplo para vocês. Eles não possuem uma lei central, como a gente estava conversando ali agora há pouco. Eles não possuem uma lei geral de proteção de dados que vai trazer para eles a ideia dos princípios que devem ser colocados ou norteados para proteger os dados dos usuários no ambiente virtual. Mas eles têm várias legislações que tendem a proteger os dados dos usuários no meio virtual. E essas aqui são só algumas. Acredito que a COPA, a RIPA, a SCPA são uma das principais. FTC, aqui a gente tem mais. E os princípios, Paloma, onde é que está?
Como todo país, ele se preocupa com o princípio, sim, mas aqui a gente está falando do principal, que é a questão da privacidade. A gente não fala de proteção de dados se a gente não estiver falando sobre privacidade. E a privacidade está escrita, determinada onde? Para os Estados Unidos. Na 4ª emenda da Constituição Federal deles. E aí, dependendo de como ela é interpretada, caso a caso, é que o princípio surge. Ou seja, os princípios eles não vão vir dessa legislação aqui que eu passei, e das várias outras que existem, mas vão ser deduzidos dos precedentes judiciais, porque esse é o modelo deles. Então, essas são algumas das siglas que vocês podem verificar, ser útil na hora de advogar nos Estados Unidos, enfim. E todas elas, porque essas são algumas, eu bato muito nisso porque são 50 estados norte-americanos. Essas que estão aqui, elas se multiplicam por 50. Por quê, Paloma? Porque nos Estados Unidos tem a ideia de autorregulamentação, autorregulação. Se eu chego com uma lei federal, o Estado ele pode fazer a regulação dele? Pode. Perfeitamente. Será que esse modelo é o mais aceitável? Bom, não sei. Né? Então, o que acontece? Os Estados Unidos vivem o modelo do federalismo genuíno. O federalismo como a gente não conhece aqui no Brasil. Então, a individualidade e a liberdade são dois valores extremamente importantes para o mundo inteiro. E dentro do meio virtual, eles foram colocados pela população de uma maneira duvidosa. E aí eu falo de uma população americana. Por quê? Durante todas as reuniões que eu tive lá, eles sempre remeteram a ideia de privacidade, de segurança, para o 11 de setembro. Não vou falar muito sobre isso, na verdade não vou falar sobre isso. E aí a população lá, ela fica vinculada ao quê? O que é mais importante? É a minha privacidade ou a minha segurança? É a privacidade dos meus dados ou a segurança nacional? Essa é a mentalidade. Tá? E aí, em uma das reuniões, inclusive, eu fui questionada. A gente começa a arguir a ideia dos princípios dos direitos humanos, de que a gente precisa ter essa privacidade, que um princípio não pode invadir o outro. A gente começa a tirar o capital e colocar o humano acima. Até que me pararam e perguntaram assim: mas Paloma, o que a gente está conversando? A gente está conversando sobre segurança versus privacidade, ou a gente está conversando sobre segurança versus segurança? E eu fiquei sem entender na hora, porque eu disse: como assim, segurança versus segurança? Não estou entendendo. De onde é que vem essas duas seguranças da vida se, na minha cabeça, até hoje, a formação é segurança versus privacidade? E eles disseram: o que é que mais vale, a segurança dos teus dados ou a segurança nacional? E aí eu fiquei calada, porque a gente não tem como discutir dentro dessa mentalidade. Tá? A gente continua. Porque o que é que acontece? Não sei se vocês viram, eu coloquei aqui no slide, mas teve um caso chamado Carpenter vs United States, em que um policial, ele, para conseguir achar um determinado infrator, digamos assim, ele solicitou a uma operadora telefônica os metadados daquele rapaz. E aí, a partir desses metadados, ele conseguiu identificar quem era o assaltante. Teve uma prova específica, filmou quando ele estava fazendo o assalto? Não. Mas a partir dos dados do celular dele, ele conseguiu achar o que estava, onde é que ele estava, a que horas, qual a localização e até de meses anteriores. E aí o que é que aconteceu? Conseguiu prender, mas os Estados Unidos agora, na verdade já terminou o processo, enfrentou um processo sobre privacidade. Porque a polícia ela não pediu ordem judicial, não solicitou ordem judicial para fazer a busca, a invasão, digamos assim, se a gente pode utilizar esse termo, para saber esses metadados, para ter acesso a esses metadados. E aí o rapaz disse: não, mas isso é um dado pessoal. Como é que você pode fazer isso? E aí teve toda a discussão. E aí o que levou em jogo no processo foi exatamente a ideia da quarta emenda,
que fala da privacidade, e uma lei federal específica, que eu agora não lembro do Estado. E um outro momento também da minha reunião, que eu continuei pensando nessa ideia de segurança versus privacidade, foi em outras reuniões, na verdade, em uma outra, em que sentávamos, que era de costume a gente sentar, se apresenta todo mundo, se apresenta, diz o que é que faz, o que é que está ali e qual seria mais ou menos a ideia de pesquisa, de conversa, como é que seria encaminhada a conversa. Só que quando sentamos e iríamos iniciar a apresentação, a pessoa chegou e disse, não precisa. Eu disse, ok, mas por que não precisa? A gente já sabe tudo sobre vocês. Certo, então a gente pode falar o que a gente veio perguntar ou vocês também já sabem? Ele não, pode falar. E aí a gente começou uma conversa. Só que para eles, qual é a ideia? Vou ser bem sincera. Nessa reunião específica, que foi quando eu fiquei um pouco balançada, eles disseram que precisa de uma internet para cada espaço. Eu preciso de uma internet para a propriedade intelectual, eu preciso de uma internet para o setor industrial, uma internet para o setor comercial, uma internet para cada ponto, porque eles não conseguem manter a segurança de tudo se ela for única. Enfim, vamos voltar ao foco, né? E aí você pode me perguntar assim, Paloma, já que de um modo geral o Estado Central, ele não, do modelo estadunidense, ele possui interferência reduzida e a legislação existente sobre o tema remete a muitos assuntos a ideia de autorregulação, o que é que faz com que os estados, que os estados fiquem livres para fazer a legislação deles? Se existe essa intervenção reduzida, quem é que vai fiscalizar? E aí a gente fez uma visita lá ao FTC, que vocês já devem ter ouvido falar, que é o Federal Trade Commission. Falou, mas é só ele, só essa comissão que faz a fiscalização? Não é só ele que faz, não. Ele é a principal comissão que faz a fiscalização. Ele tem uma competência fiscalizatória, de execução de leis e de judicialização para cumprimento da legislação. Quase o Ministério Público da gente aqui, certo? Mas qual é o foco dele? O foco dele é tratar do COPPA, que é a lei, aquela primeira que eu coloquei ali para vocês, que é a lei que fala sobre a privacidade infantil online e a parte do consumidor. É específico para isso. E eu posso dar a vocês aqui mais dois exemplos, que é o Consumer Financial Protection Bureau e o Department of Health and Human Services. Esses dois, na verdade, o de cada esquerdo, o CFPB, ele fica com a parte de dados financeiros e o de lá fica com a parte de dados médicos. Tudo setorizado. Eles não têm uma questão única, eles não têm uma agência única para fazer isso. São agências setorizadas, certo? Nesse modelo vocês podem achar, ou na verdade há, uma tendência a uma judicialização dos conflitos. Mas aí o que acontece? Pelo fato dessas agências, dessas comissões, elas terem essa competência de fiscalização, de execução da lei, de estarem ali em cima sempre, o Poder Judiciário termina sendo o último recurso. Paloma, então existem alguns outros meios alternativos, como a gente tem aqui, que é as centrais, a arbitragem. Para esses casos, não. FTC é que faz tudo. Ele é que organiza, ele é que delimita, ele é que vai fiscalizar se aquilo ali está sendo cumprido da maneira correta. Ele é que vai fiscalizar se as emendas estão sendo cumpridas, se a Constituição, os princípios constitucionais estão sendo bem alocados dentro dos termos de uso e condições. Bom, aí exemplo, a gente tem a ideia do Facebook, como eu já falei, que em 2011 o Facebook assinou junto à FTC o Consent Decree. O que é o Consent Decree? Naquela época, eles já tinham, o FTC, enquanto comissão, ela já tinha visualizado que o Facebook já fazia o uso indevido dos dados dos seus usuários. Já fazia aquela troca, transferência de dados e por aí vai. E ele fez o quê? Notificou. Ele chamou para fazer um acordo consentido. Paloma, tem aplicação de multa? Para a primeira vez, não. É como se fosse réu primário. Para a primeira vez eu não votei. Se ele reincidir, que aí foi a conversa com esse escândalo de agora,
que até agora não se sabe se foi uma quebra ou não do acordo que foi firmado em 2011, porque o FTC ainda está investigando nesse ponto, se foi ou não a quebra desse acordo. Se configurar a quebra desse acordo, aí vem uma multa de quê? De $40 mil por usuário e por dia. Tá igual a tudo, Rolando? Ou tá pior? Eu acho que está mais leve, na verdade. Mais leve. Ainda bem. Bom. Oi? Bom, então o foco, como vocês já devem ter entendido, do modelo norte-americano, o foco é a liberdade de contratação e a possibilidade do mercado definir em sua interação com os consumidores os comportamentos aceitáveis. Ou seja, tudo vai ser definido de acordo com o consentimento. Consentimento que é uma coisa que está sendo muito bem definida pela GDPR, ou pelo menos está tentando, que é o que a gente está tentando trazer também para a Lei Geral de Proteção de Dados Brasileiros. A ideia de consentimento, certo? E aí você pode chegar e dizer, mas esse modelo dos Estados Unidos ele não funciona, não vai funcionar, não sobrevive, daqui a pouco ele acaba. Só que os Estados Unidos ele possui o seguinte argumento, ele diz que o modelo deles funciona, diz que o modelo deles funciona e que graças às ações coletivas, que são as class actions, e a fiscalização do FTC, por exemplo, é que garante, assegura aquele modelo jurídico escolhido. Eles não falam mais nada do que isso, eles dizem que são suficientes porque atende aos interesses empresariais. Não há uma definição específica quanto a direitos da privacidade do consumidor, vamos assim dizer. Até porque privacidade é uma coisa que já está sendo completamente redesenhada. Tá? Isso aí já é mais filosófico, eu não vou entrar aqui nessa parte não. E aí o modelo europeu, por sua vez, ele traz a ideia da construção de uma DPA, né? Um órgão lá central, único, que vai cuidar de todas as matérias específicas, ao contrário do modelo americano, que traz para a gente pelo menos 3, que eu coloquei aqui para vocês, pelo menos 3, que vai cuidar de maneira setorizada, de acordo com a matéria que lhe diz respeito. Então, a DPA, Paloma, isso é uma crítica? Não. A ideia aqui é fazer vocês pensarem, vocês raciocinarem. Como eu falei, eu chego aqui, passo para vocês as ideias e estou cheia de dúvidas, assim como vocês também devem estar. Então, o modelo europeu concentra todas essas necessidades ou matérias na DPA, modelo este que está aparentemente sendo seguido pelo Brasil a partir do parecer do senador Ricardo Ferraço, em relação ao PL 330. A ideia de incluir a construção de uma DPA brasileira que não estava prevista no 5276. Como eu falei no começo, uma questão altamente política, mas que pode ser interessante, certo? Vamos pensar. E no que diz respeito à tecnologia propriamente dita, vem a ideia do Privacy by Design. E aí, eu acho que eu tenho mais dúvidas sobre isso. Eu vou falar, mas eu não tenho uma certeza do que eu vou falar. Por favor, não me interpretem mal. Muito cuidado nessa hora. Mas o que acontece? No que diz respeito à tecnologia propriamente dita, talvez eu possa dizer que o modelo europeu ele tende a se tornar obsoleto muito antes do que foi imaginado. Por quê? Pelo fato de determinar em seu texto alterações na arquitetura no intuito de favorecer a privacidade de dados desde a origem. Entretanto, essas alterações, o Privacy by Design, engessa o texto à tecnologia que a gente tem hoje. Aloma, como assim? Se a gente começa a pensar que algumas empresas precisam vigiar os dados da gente para que ela possa ter lucro, se a gente começa a pensar que a manipulação dos dados, dos nossos dados, dos dados dos usuários, que aceitam as cláusulas que são colocadas, os termos de uso e condições de maneira bem imposta, ou posta, posso dizer assim, pelas empresas,
eu posso dizer que essa Privacy by Design, ela para alguns modelos de negócio, ela é improvável. Então vai chegar uma época que ou o negócio morre, ou a legislação morre. Viu? Essa desculpa, tá dando. Mas enfim. No mais, a GDPR tem algumas semelhanças com os Estados Unidos, e aí até com os pensamentos da gente também. Relevância do consentimento, obrigação de transparência, os direitos de acesso, retificação e eliminação de dados, e as obrigações de segurança e sigilo dos dados pessoais. Isso tudo está naquelas leis que eu botei aqui para vocês. Não está numa legislação geral específica, não. E aí vocês podem chegar para mim e dizer assim, Paloma, então você está querendo dizer que a gente, enquanto brasileiro, a gente tem que seguir o modelo norte-americano. É isso? Não, gente. Presta atenção. Como eu falei aqui desde o começo, eu só estou querendo que vocês pensem. Informação aqui do debate. Eu já tenho 3... Acenda a luz aí da plateia, por favor. Não, mas agora que o debate vai acontecer aqui. Vou abrir o debate. Então, a gente tem que separar o que é problema do mundo real, que está continuando no mundo virtual, daquele problema efetivamente surgido no mundo virtual, né? Então, eu acho que o debate da GDPR é importante. E tem uma terceira da GDPR propriamente dito. Rapaz, é muita audácia o cara querer dizer que qualquer empresa no mundo que vá tratar de dados de europeu está sujeita à regulamentação europeia. Vê só, a gente tem que acertar o critério. Eu já disse isso em outra situação da minha vida. Vamos acertar o critério para eu não perder sempre. Quando a gente chama o WhatsApp para dizer, WhatsApp, quebra os dados, o WhatsApp diz, eu não estou no Brasil, eu estou no servidor dos Estados Unidos. A gente está bom, realmente. Não está no Brasil. Agora, quando eu tenho uma empresa aqui, que eu vou guardar um dado de um europeu que está na Europa, ou de alguém que está na Europa, aí agora eu estou sujeito a... Eu sempre perco, como o Brasil. Assim, eu acho que a gente tem que ter uma cautela, por isso até o que você falou, a sincronia das regulamentações. Aí, beleza, vamos tratar disso. O grande fato é que, independente da gente limitar ou não, quando a internet está interligada em uma Europa, que tem um peso no mundo, regulamenta, o cara vai fazer um sistema só, ele não vai fazer 2 sistemas, né? Ele vai regulamentar por lá, vai terminar ali afetando. Então, é uma eficácia indireta da lei, porque na hora que ele obriga lá, e é um sistema só para o mundo, obriga para cá. Eu já cheguei catucando para agitar o final do evento.